Os problemas ambientais no Brasil são problemas ambientais mais sistêmicos, mais pontuais, que a gente vai ver os principais agora nessa aula e a gente pede que você preste muita atenção, porque, repito, é batata no Enem. Então vamos lá. Galera, primeiro, o que é um problema ambiental? O que é um impacto ambiental? Galera, um impacto ambiental nada mais é do que a alteração, seja uma alteração sistêmica ou uma alteração mesma paisagística do meio ambiente. Lembrando que como nós somos homens de meio técnico e na visão de Milton Santos, olha aqui pro quadro aqui, galera, vamos lá, ninguém desfoca do que nós estamos falando aqui, por favor, todo mundo focado. O homem ele é dividido em homem de meio natural, o homem pode ser dividido em homem de meio técnico e o homem pode também ser classificado como homem técnico, científico, informacional. O homem de meio natural, na visão de Milton Santos, é o homem que não provoca impactos ambientais, alterações sistêmicas no meio ambiente. Por exemplo, os índios. Ah, professor, mas os índios utilizam de agricultura. É, mas a agricultura de coivara, galera, que não proporciona impactos ambientais nem paisagísticos ao meio ambiente. O próprio índio cultiva a mandioca, que é o principal cultivo agrícola do índio, aqui no Brasil. O índio cultiva a mandioca, mas não com o objetivo de produzir para venda dessa mercadoria, venda desse produto, mas para subsistência. Então, o índio é um indivíduo de meio natural. O indivíduo de meio técnico é um indivíduo do qual desenvolve as técnicas produtivas, seja de agricultura, seja de arquitetura, seja a técnica produtiva da manufatura, do artesanato. E o homem técnico, científico e informacional, segundo Milton Santos, somos nós, indivíduos do século XXI, do qual dominamos as técnicas produtivas somadas à tecnologia da informática que revolucionou todo o processo produtivo mundial, e não só o processo produtivo, mas também a difusão de informações, fluxo de capitais de pessoas. Então, dessa forma, Milton Santos divide o homem em 3 fases. Homem numa fase natural, homem numa fase técnica e homem numa fase técnica científica informacional. E atenção, como toda atividade que o homem técnico exerce acaba alterando o meio ambiente, logo, toda atividade técnica sobre este meio, chamado primeira natureza, ela provoca sim um impacto ambiental, que pode ser um impacto ambiental pontual ou pode ser um impacto ambiental sistêmico, né? Então, toda atividade desenvolvida pelo ser humano, ela vai sim provocar o que a gente chama de impacto ambiental. Professor, agora eu entendi qual é o raciocínio primário para que você entenda o que é um impacto ambiental. Está relacionado a toda atividade técnica que o ser humano desenvolve no meio ambiente. Portanto, vamos aos principais impactos ambientais que nós temos no Brasil. O slide cheio para a galera aí, professor, por favor. Vamos lá. Galera, o primeiro impacto ambiental que surge no Brasil está relacionado diretamente à formação territorial do país. Nós devemos lembrar que os europeus, ao chegarem aqui, os nossos irmãos lusitanos, né, os nossos compatriotas portugueses, quando eles chegam aqui, eles chegam com um único objetivo, a exploração territorial do território brasileiro. Essa exploração territorial envolvia a mineração, né, a busca pelos metais preciosos. Primeiramente, esses metais não foram achados em território nacional, mas o primeiro processo de extração de recursos que houve aqui no Brasil foi o corte do pau-brasil. E aí, no slide, você pode observar que a Mata Atlântica brasileira, que tem pontos, né, mais volumosos de vegetação, a partir da zona da mata nordestina, pernambucana, até a região sul do Brasil, ela foi praticamente toda devastada do território brasileiro. E essa devastação inicia já no processo de formação territorial do Brasil. O estado de São Paulo foi o estado que mais desmatou Mata Atlântica em toda a história do nosso país, devido ao ciclo do café, às várias serras paulistas e cuestas que existem em São Paulo, planaltos que eram completamente arborizados por vegetações de Mata Atlântica, foram completamente devastados para dar lugar a cafezais, no ápice do ciclo do café. Sem falar no processo de urbanização acelerado que passou a nossa região litorânea brasileira. Se você observar,
e tiver um pouco de conhecimento geográfico sobre o território brasileiro, você vai ver que no litoral brasileiro nós temos grandes capitais, grandes regiões metropolitanas, ou seja, nós temos grandes adensamentos de população, de infraestrutura urbana. E aí, urbanização, adensamento de estruturas urbanas é sinônimo de quê, galera? É sinônimo de segunda natureza, né? A substituição da primeira natureza, aquela natureza intocada, pela segunda natureza. A natureza, ou seja, o espaço geográfico que foi alterado, construído, proporcionado pelas ações técnicas e culturais que o ser humano desenvolve. Então a gente tem capitais como a capital Fortaleza, nossa capital aqui que a gente está aqui agora falando, nossa ensolarada Fortaleza. A gente tem também capital Recife, a capital Salvador, a gente tem outra capital que é a capital de Natal, belíssima cidade de Natal, a capital João Pessoa, que também é uma bela capital nordestina. A gente também tem a capital do Rio de Janeiro, cujos morros do Rio de Janeiro, os morros cristalinos que facilmente podem ser encontrados na capital do Rio de Janeiro, eram arborizados por vegetação de Mata Atlântica e foi substituído essa vegetação por processos de favelização verticalizada, né? Então esses morros antes, vegetações de Mata Atlântica, cobertos por vegetação de Mata Atlântica, hoje são cobertos por comunidades, né, que urbanizaram esses morros, e é assim um processo de desmatamento. Então, galera, a gente entende que o desmatamento da Mata Atlântica é algo temporal à história do nosso território, e foi sim o primeiro grande impacto ambiental que o nosso território viveu. Outro crime ambiental muito comum no Brasil, professor, por favor, tela cheia para a galera. Outro impacto ambiental muito comum que nós temos no Brasil é este aí, ó, que está aí no slide para você. A degradação ambiental, pessoal, em regiões litorâneas, em regiões de sedimentação marinha. Galera, as regiões de sedimentação marinha, as regiões litorâneas, são regiões extremamente vulneráveis a impactos ambientais. A gente deve entender que dunas móveis, falésias móveis, são relevos que estão em constante processo de erosão, de sedimentação, estão em constante processo de suspensão de sedimentos e deposição. Portanto, são relevos extremamente fragilizados pela própria ação do meio natural. Então, quando essas regiões naturais, né, esses pontos de sedimentação marinha são alterados, altera toda uma dinâmica ecossistêmica dessas regiões. A gente observa, por exemplo, os vários mangues em regiões de sedimentação marinha, os campos de duna que são indevidamente urbanizados, e infelizmente ocupados por uma especulação imobiliária muito ávida pelo lucro. Então a gente observa que são sim impactos ambientais gravíssimos que o nosso litoral acaba sofrendo. Aqui o estado do Ceará vive esta realidade, uma especulação imobiliária muito forte sobre as regiões de sedimentação marinha. Uma especulação muito forte sobre regiões que são campos de dunas, são paleofalésias, né? Ou mesmo são falésias fixas, pessoal. Então, são regiões de vulnerabilidade ecológica, não podem de forma nenhuma ser ocupadas. No entanto, a expansão dessa especulação imobiliária, a avidez, né, pelo lucro a partir da exploração de regiões vulneráveis, acaba infelizmente degradando esse meio ambiente marinho que é muito frágil e tem que ser preservado. Aqui em Fortaleza nós temos, infelizmente, uma orla bastante alterada. A gente tem a Praia do Futuro com as várias barracas da Praia do Futuro, que antropiza a faixa de praia da Praia do Futuro. A gente tem vários espigões que foram construídos na orla marítima de Fortaleza a fim de quebrar as ondas e impedir que as ondas avancem sobre a faixa de areia, que é chamada de zona de Bering, né? E também temos um absurdo que é no ponto de vista ecológico, um absurdo que é o aterro da Praia de Iracema, que alterou sistematicamente a dinâmica o fluxo de marés daqui do litoral de Fortaleza. Mas nós também temos aqui no Ceará litorais belíssimos que estão parcialmente preservados, como o litoral de Capuí, o litoral de Canoa Quebrada, o litoral de Morro Branco, né? São litorais que
apesar de haver alguns pontos muito fortes de especulação imobiliária sobre essas regiões de sedimentação marinha, há também pontos de preservação do meio ambiente marinho. E essas regiões, pessoal, de sedimentação marinha, elas são APAs, tá? Elas são áreas de proteção ambiental. Já vou falar para vocês a diferença de APA e a diferença de APP. Não é muito claro para algumas pessoas, mas eu vou simplificar para você não confundir, ok? Então, continuando, por favor, professor, tela cheia. Outro processo também, pessoal, é a especulação imobiliária sobre áreas de proteção ambiental em meio urbano. Por exemplo, aqui em Fortaleza é a quinta capital do Brasil. Eu vou citar Fortaleza porque faz parte da nossa realidade. Fortaleza vive muito desses impactos. Aqui em Fortaleza nós temos um parque urbano, que inclusive é belíssimo, é uma vegetação de mangue, de restinga, do qual há espécies endógenas do Parque do Cocó, né, que é chamado de Parque do Cocó. E o Parque do Cocó, pessoal, está numa região extremamente urbanizada de Fortaleza, entre os bairros do Papicu, entre o bairro do Cocó, Cidade 2000, Parque Manibura, Edson Queiroz. Todos esses bairros abrangem, né, o Parque do Cocó, que é um parque, né, uma APA, uma área de proteção ambiental, que é regida pelo Estado. O zoneamento desse Parque do Cocó ainda não aconteceu, né? O governador Camilo Santana ainda não sancionou esse zoneamento para delimitar a área de preservação permanente do Parque do Cocó, mas o Parque do Cocó já vem sofrendo um processo de degradação do seu espaço, né? E do seu bioma já há tempos. A própria expansão da cidade de Fortaleza, da zona leste, né, da cidade de Fortaleza, ela já proporciona o desmatamento do Parque do Cocó já a partir do início do século XX, né? Segundo alguns estudiosos e alguns historiadores, né, como o historiador Ayrton de Farias, né, um historiador muito conhecido aqui no estado do Ceará, quando ele conta a história do estado do Ceará, se eu não me engano, em um dos livros dele, ele cita que o Parque do Cocó iniciava a sua vegetação lá em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, e essa vegetação, ela só findava às margens do Riacho Pajeú. Então, quem conhece Fortaleza sabe que o Parque do Cocó está muito desmatado e degradado. E além da expansão natural da cidade de Fortaleza, que degradou esse bioma, e a gente não tem isso só em Fortaleza, a gente tem isso em praticamente todas as capitais do Brasil. No Rio de Janeiro, a Floresta Nacional da Tijuca, ela tem força de proteção federal, pessoal. Caso contrário, ela já teria sido devastada, né? Aqui no Ceará, o Parque do Cocó só tem proteção estadual. Mas vejamos bem que o que mais degrada ambientes de preservação em regiões urbanas também é a especulação imobiliária. Aqui em Fortaleza, uma especulação imobiliária que especula essas áreas de proteção ambiental com edificações verticalizadas, né? Então, construção de prédios, de prédios de alto valor, né, aquisitivo, de indivíduos que possuem uma situação social bastante abastada, acabam usufruindo desse tipo de imóvel em que provoca sérios impactos ambientais. Então, é um tanto quanto contraditório, porque, teoricamente, são pessoas que têm mais preparo acadêmico, têm mais, digamos, tem mais estudos, né? Tem mais preparo acadêmico, esses indivíduos poderiam ter uma consciência ambiental maior sobre o que estão comprando, né? No caso, imóveis que estão em regiões de impacto ambiental, né? Em ambientes naturais de proteção. Slide cheio para a galera, professor, por favor. Outro impacto ambiental é a expansão de pastos e plantações em biomas vulneráveis a processos de desertificação e em ambientes que, teoricamente, pela legislação brasileira, teria que estar em proteção federal, em proteção ambiental. A gente tem 2 biomas que mais sofrem com esses processos de expansão da fronteira agrícola no Brasil. Já foi citado anteriormente, que é o bioma do Cerrado, e infelizmente sofre demais com desmatamento proporcionado pela expansão da soja e da cultura do milho, mas também temos a expansão da devastação da floresta amazônica, que não sofre apenas com a pecuária extensiva, mas sofre também com a derrubada de madeira ilegal em território amazônico.
Então a legislação brasileira, ela é muito clara quanto ao processo de devastação de biomas endógenos, como o Cerrado e a Amazônia. A propriedade, por exemplo, ela não pode ter mais de 10 mil hectares, uma propriedade cuja a produção agrícola é voltada ao latifúndio, ela tem que ter, obrigatoriamente por lei, pelo menos 20% de área de sua área total como área de preservação, para que toda aquela área não seja totalmente degradada, mas a gente sabe que da mesma forma, aqui no Brasil, que da mesma forma que há leis de proteção, não há a justa fiscalização que dá condições para que essa proteção ambiental seja efetuada na prática. Até porque a nossa legislação ambiental, pessoal, é cheia de buracos, ela é cheia de incisos e de artigos que há um duplo sentido muito forte em tais leis. Então, há sim discussões muito acaloradas entre juristas e ambientalistas sobre essas leis. Por favor, professor, slide cheio para a galera. Outro impacto ambiental muito comum no Brasil, pessoal, é a derrubada ilegal de madeira, né? Especialmente a derrubada ilegal de madeira na região sul do Brasil, num bioma que nós classificamos como araucária. As araucárias, pessoal, são chamadas de pinheiros do Brasil, são vegetações muito peculiares. E essa madeira de araucária, ela foi muito utilizada no início da expansão da imigração europeia aqui no Brasil, que se destinou essa imigração ao sul do Brasil por questões políticas e também por questões geográficas, né? Por questões de relevo, por questões, principalmente questões climáticas e culturais, né? Então essa galera foi para o sul do Brasil e usaram a madeira de araucária para construir as casas desses imigrantes. Mas não só as casas, usaram a madeira como combustível para queima, né? Para lenha, para queima. Usaram também a madeira de araucária por muito tempo para produzir móveis e instrumentos musicais. Hoje, a araucária, ela é protegida por lei. Você não pode derrubar uma única tora de araucária no Brasil. No entanto, pessoal, só resta cerca de 5% do total de área de araucárias no nosso território. O estado que mais possui araucárias hoje é o estado do Paraná, onde lá está situado o Parque Nacional das Araucárias. O Rio Grande do Sul devastou praticamente todo o seu território de araucárias e Santa Catarina passou por um processo muito acelerado de devastação dessas araucárias entre a década de 60 e a década de... entre a década de 40 e a década de 60. Hoje estabilizou esse processo de devastação, mas infelizmente, numa área total de araucárias do Brasil, a gente só tem hoje cerca de 5%. Devido ao quê? Devido à migração e ao uso irracional dessa madeira para com os imigrantes. Tela cheia aí, galera, por favor. Pergunta, por favor, vamos lá, pode, na hora, vamos dar uma paradinha e responder pergunta. É do Vitor Mota. Vitor Mota. Professor, além da degradação dos rios, quais outros impactos ocorrem com a retirada da mata ciliar? Bom, além da degradação, como é o nome dele? Vitor Mota. Vitor Mota, de onde tu é, Vitor Mota? Diz aí, cara. Não falou, Não falou? Pois coloca aí de onde tu é, pra gente dar um like aí, dar um alô aí pro teu estado, pra onde tu tá, de onde tu tá falando, mas vamos lá. Professor, a pergunta é, professor, o impacto ambiental relacionado à vegetação a vegetação de um rio é provocado apenas pelo seu desmatamento das matas ciliares? Não, galera. A mata ciliar, quando ela é retirada de um rio, ele tem as seguintes formas, a seguinte geomorfologia. Todo rio, ele tem margem, ele tem canal e tem talveg. São as três principais partes de um rio. A gente tem a margem, todo rio tem margem esquerda, margem direita, a margem esquerda e a margem direita. A gente tem o canal seria a extensão de onde o fluxo hídrico passa. E nós temos uma forma muito interessante, de nome bastante peculiar, chamada de talveg. Talveg. O que é o talveg, professor? Talveg é a parte mais funda do rio. O professor Alan está se despedindo da gente, passando pelo cantinho para não ser visto. E aí ele indo embora aí, ó. Nem adiantou, porque ele vai ser visto do mesmo jeito. Professor Alan, forte abraço, vai lá ver a esposa. Carinho, tá já chegando ele, viu? Chego já, amor. Vou continuar assistindo. Pronto, olha aí, ó. E galera, assiste aí também. Carinho, tá já chegando o homem, viu? Vai almoçar junto aí, já ele tá chegando. Calminha. Valeu, professor, vamos lá. Ah, então, o rapaz é de Passos, né?
Paraíba. Patos na Paraíba, então vamos lá, um abração aí pra galera da Paraíba acompanhando a gente, dá um like, compartilha essa aula para ajudar outras pessoas, é a única coisa que você pede, vamos lá. Então, o rio, Vitor, ele tem três formas, ele tem a forma de margem, né, margem esquerda, margem direita, ele tem o canal nada mais é do que o espaço, né, o espaço onde é exatamente a extensão, né, aonde o fluxo hídrico, ou seja, a quantidade de água do rio passa, e tem o Talveg, que é o ponto mais profundo do rio. O que é que acontece? Quando nós temos a retirada, né, como você já sabe, a retirada dessa vegetação de margem, né, essa vegetação de margem é chamada de mata ciliar, essas raízes, elas seguram esse solo de margem para que esse sedimento não chegue até o Talveg do rio, ou seja, a parte mais profunda. Aí você pergunta, professor, por que que o sedimento das margens do rio, que são consolidados, que são compactados pelas raízes das vegetações ciliares, não podem chegar até o fundo do rio. Entenda uma coisa, que quando esse sedimento chega até o fundo desse rio, chega até o Talveg, nós temos um processo de encurtamento do canal do rio. Encurtamento vertical ou encurtamento horizontal, professor? A gente tem um encurtamento, pessoal, vertical. O rio vai ficando com o canal, ou seja, com a profundidade diminuída. A tendência é diminuir a profundidade do rio e alargar suas margens. Beleza, professor, o rio vai ficar mais largo. O rio vai ficar mais largo, professor, vai dar para tomar banho sem se afogar, mas aí é que tá, galera, o problema é esse. O problema é que quando esse rio fica extremamente largo e com o canal extremamente raso, nós temos um maior processo de infiltração de raios solares sobre esse rio. Teoricamente, essa água vai passar por um processo de evaporação mais acelerado, sem falar dos impactos sobre a ictiofauna do rio, ou seja, a fauna dos peixes e dos seres vivos deste rio. Resultado, a gente tem um processo de morte deste rio. A gente tem um processo de morte biológica do rio. Então o rio, infelizmente, viu, Vitor, ele tende a morrer ao passar do processo de assoreamento e alargamento deste canal. Então, se apenas a mata ciliar, retirada da margem de um rio, provocasse um impacto paisagístico ao mesmo. Muito pior do que a retirada da mata ciliar é o assoreamento do canal deste rio. Lembrando que é justamente no Talveg do rio aonde nós temos o maior fluxo hídrico. Nós não temos o maior fluxo hídrico em rios em margens. O maior fluxo hídrico dos rios é exatamente na região de Talveg, onde está a correnteza dos rios. O próprio ator Domingos Montanhé, ele acabou infelizmente perdendo a vida porque estava numa região de correnteza, né? Pós-usina do Xingó ali no estado de Sergipe, se não me engano. Sergipe? Era Sergipe? Isso, estado de Sergipe. Ou era Alagoas, não me lembro ao certo, mas ali é Xingó, é fronteira de Sergipe com Alagoas, é muito próximo. O Rio São Francisco faz divisa desses dois estados. E o ator Domingos Montanhé estava bem na região de correnteza. O Rio São Francisco, que é um rio erodido, extremamente erodido, já há mais de 40 milhões de anos de processo erosivo constante. Então ele tem um Talveg bem profundo que canaliza demais a energia potencial desse rio. E aí, galera, somado à correnteza de uma hidroelétrica, o rio ele é extremamente mortífero, né? Formando aqueles redemoinhos e aquelas correntezas abruptas de água no canal, né, onde passa o fluxo hídrico do rio. Viu, Vitor? Espero ter respondido a sua dúvida e qualquer dúvida, qualquer coisa, mande mais dúvidas para a gente que a gente está aqui para responder, beleza? Mas vamos lá, continuando. Slide show aí para a galera. A expansão da fronteira agrícola, especialmente a fronteira de soja e de milho, são os principais responsáveis pelo processo de devastação da nossa soja, aliás, o processo de devastação do nosso cerrado brasileiro. A soja, que é resultado da nossa produção agrícola em larga escala, é o principal grão a ser exportado pelo Brasil para outros mercados, como o mercado americano, mercado europeu e principalmente o mercado chinês. A soja, ela é essencialmente, principalmente, produzida em região de cerrado. Aqui no slide a gente tem
uma foto, né, da área de Cerrado brasileiro, destacada no mapa do Brasil. E, infelizmente, pessoal, segundo o próprio IBAMA, o Cerrado brasileiro é o segundo bioma que mais sofre, né, com o processo de devastação, né, processo de exploração equivocada desse território que a gente classifica como Cerrado brasileiro. Slide cheio para a galera, pessoal. O outro bioma que sofre bastante, né, e o primeiro bioma que mais sofre é o bioma amazônico, sofre com a criação da Zona Franca de Manaus, já no período militar. A criação da Zona Franca de Manaus já gerou várias polêmicas. Os militares tinham a geopolítica de ocupar a Amazônia para não entregar o território amazônico para outros países e para evitar o processo de ocupação indevida de territórios amazônicos por parte de populações de países vizinhos como bolivianos, colombianos, venezuelanos. Então o governo brasileiro decidiu ocupar a Amazônia e uma das políticas de ocupação da Amazônia foi o desenvolvimento da chamada Zona Franca de Manaus, né? Obra de governo militar, não só a Zona Franca de Manaus, mas também a construção da chamada Transamazônica, que também é uma obra do governo militar brasileiro. E essas obras elas foram importantes, sim, para o povoamento da Amazônia, mas também devastaram territórios até então, infelizmente, não degradados pelo ser humano. A rodovia Transamazônica. A rodovia Transamazônica, pessoal, ela devastou uma área equivalente a cerca de 180 mil hectares, né? 180 milhões de hectares de vegetação. Então, um processo extremamente danoso ao meio ambiente. Professor, mas é necessário a estrada para interligar a região norte, a região sul, a região norte e a nordeste? Sim, galera, é óbvio que é necessário. Por isso que nós citamos que toda atividade técnica e técnica científica que é desenvolvida pelo ser humano, inevitavelmente vai gerar um impacto ambiental ao meio ambiente. Mas outro processo que também proporciona a devastação da Amazônia, o corte ilegal de madeira. Corte ilegal de madeira. O IBAMA, pessoal, é o órgão fiscalizador deste processo e o próprio IBAMA já declara que não tem condições de logística, né? Não há condições para fiscalizar todo o território amazônico, que compreende quase 60% do território brasileiro. Então, realmente, é um imenso desafio controlar esse corte ilegal de madeira na Amazônia. Não há políticas governamentais que possam controlar rigidamente esse processo, dada a extensão da Amazônia e a ineficiência do Estado para fiscalizar este processo. E, slide cheio para a galera, aí a gente tem algumas fotos, pessoal, de impactos ambientais bastante significativos na Amazônia. Serra do Navio, né, que é uma região de extração de minério de estanho, de manganês, de bauxita. A construção da usina de Belo Monte, né? Belo Monte vai proporcionar uma produção de energia incrível, né, ao território brasileiro. Belo Monte vai proporcionar uma produção de 25% do total de energia que toda a região norte necessita, carece atualmente. Então é uma usina estratégica, mas o processo de construção de hidrelétricas gera impactos ambientais significativos ao meio ambiente, o alagamento de biomas, os impactos sociais de indivíduos que têm que sair da sua região de origem e ir para outras regiões devido à formação de lagos artificiais, o desvio de cursos fluviais, no caso são rios, né? O alagamento de possíveis sítios arqueológicos, né? Já que em Belo Monte a FUNAI atestou que havia sim sítios arqueológicos de indígenas do qual teriam que ser protegidos, daí esse processo burocrático ter arrastado, né? Não só o processo burocrático com a FUNAI, mas o processo burocrático com o IBAMA ter arrastado essa obra da usina de Belo Monte
por anos consecutivos. Ah, professor, mas só esse processo burocrático? Não, galera, a corrupção sistêmica também no nosso país, né? Nos processos licitatórios, que não é novidade para ninguém. Aqui é uma imagem da Transamazônica, pessoal, por favor, slide cheio para a galera. Como eu falei, a Transamazônica devastou cerca de 180 milhões de hectares de vegetação para que ela fosse aberta, né? Na verdade, a Transamazônica, se você ver de cima, e nós não temos essa foto, mas se você for no Google Earth, né, e visualizar a Transamazônica, você vai ver que é um rasgo, né, é um rasgão assim, é como se fosse uma cicatriz no meio da floresta amazônica, né, uma estrada que rasga a floresta amazônica por mais de 2.000 quilômetros de floresta amazônica adentro, né. Então, foi um processo de devastação bastante significativo. E claro, pessoal, outro impacto ambiental bastante grave e que provoca sérias preocupações aqui para as autoridades ambientais do Brasil é a desertificação. A desertificação, pessoal, a gente tem um bioma característico a esse processo. E muito cuidado que isso pode cair no Enem, porque cai corriqueiramente em vestibulares regionais, processo de desertificação, e a desertificação não está relacionada apenas à caatinga nordestina, que a gente vai falar já já, mas também a biomas importantes como os pampas. Então, esquece essa relação de desertificação, regionalismo com o Nordeste brasileiro. Não existe isso. Desertificação acontece não só na caatinga. No entanto, a caatinga é o bioma brasileiro que mais personifica esse processo. Dado, pessoal, os processos antrópicos, né, que ocorrem nesse bioma importantíssimo que é a caatinga. A caatinga, ela tem um processo de desertificação classificado como o processo de desertificação natural e o processo de desertificação antrópico. O processo de desertificação natural ocorre devido ao clima ser um clima semiárido, um clima do qual a quantidade de chuvas é escassa durante o ano inteiro. Tal fato faz com que a vegetação tenha essa característica de vegetação morta, uma vegetação sem o verde predominante, uma vegetação de cor acinzentada, né? De galhos retorcidos, de bastantes espinhos. Então a intenção que se tem quando se observa a vegetação da caatinga é que essa vegetação está completamente morta. Mas a caatinga, ela é classificada como uma vegetação ela é classificada como um bioma de vegetação xerófita. É uma vegetação devidamente adaptada às condições de estiagem local do Nordeste brasileiro. Pessoal, mas somente a caatinga nos mostra esse processo de desertificação mais latente? É claro que não. Se você observar a constituição mineralógica dos solos da caatinga, nós observamos que é uma constituição propícia ao processo de desertificação natural. Nossos solos aqui na Caatinga têm a característica de serem solos na Caatinga nordestina, tá? Estou falando de bioma de Caatinga. Nordeste não se limita só a Caatinga. No Nordeste a gente tem vegetação de Mata Atlântica em enclaves úmidos, a gente tem vegetação de mangue, a gente tem vegetação de restinga, também tem vegetação de mata ciliar. Mas o que predomina como bioma é a Caatinga. E os solos da Caatinga têm 3 características básicas. Primeiro, são solos altamente pedregosos. Segundo, são solos rasos. E terceiro, são solos salínicos. São solos que têm um potencial de acidez muito elevado. Então, são solos que naturalmente são o quê, galera? Inférteis. Naturalmente são inférteis. E essa infertilidade, ela é agravada com os processos antropogênicos, com os processos antrópicos. Que processos são esses? Primeiro, a agricultura rudimentar. Infelizmente, o agricultor nordestino, ele tem uma capacidade, aliás, infelizmente o agricultor nordestino, ele utiliza de práticas rudimentares no processo de produção agrícola. O processo que predomina no sertão nordestino é de agricultura familiar rudimentar, e essa agricultura, ela é desenvolvida com práticas bastante primitivas de agricultura. É predominante o uso de ferramentas como enxadas, foices, é predominante o uso uso de fertilizantes
fertilizantes químicos, também predomina a repetição da cultura, né, a monocultura. Então são práticas que infelizmente vão desgraduar o potencial mineralógico do solo. Todo solo, pessoal, tem potenciais mineralógicos, como a gente já viu em aulas anteriores. E esses potenciais mineralógicos, eles são, infelizmente, né, eles são desregulados quando nós temos um processo de monocultura, né, um processo de monocultura constante, ou quando a gente tem processo de queimada. Na caatinga, os processos antropogênicos que provocam esses processos de queimada são os seguintes. Primeiro, o processo de monocultura. A monocultura repetida, a repetição desse processo monocultor faz com que esse solo se desgote e o potencial mineralógico, infelizmente, acabe e esse solo acaba se desertificando. Segundo processo que provoca a desertificação da caatinga, o corte legal da caatinga nordestina. Professor, quem vai cortar a caatinga? Quem vai cortar a vegetação de tronco seco? Galera, a vegetação de caatinga, ela é cortada para obtenção de energia. Muitos sertanejos nos interiores, né, do Nordeste brasileiro cortam a caatinga nordestina para usar como lenha nos fogões, em fogões residenciais, ou utilizam como fonte de combustível nas várias fábricas de cerâmicas que existem nos interiores do sertão nordestino. E, obviamente, a terceira principal causa de degradação do bioma da caatinga são as queimadas ilegais. As queimadas que são utilizadas com o destino de produção diária de pasto. Então o agricultor rudimentar vai lá, ou o pecuarista, ele vai lá, queima aquela vegetação de caatinga. Aquela vegetação, num primeiro momento, vai ser boa para o solo, porque a queima do caule vai proporcionar um depósito de potássio nesse solo. A gente já viu que o potássio é um macronutriente, mas as queimadas corriqueiras constantes vão saturar esse solo de potássio. Esse solo vai, infelizmente, ele vai se desregular mineralogicamente falando e, infelizmente, vai se tornar infértil. Aí a gente tem um processo de desertificação dos solos. Então, veja que o processo de desertificação da caatinga não está relacionado apenas aos fatores antrópicos, aos fatores humanos, né? Mas também aos fatores naturais. E agora a gente vai falar, pessoal, de processos de impactos ambientais em ambientes urbanos. Professor, você falou agora de impactos ambientais relacionados aos biomas, né? Aos biomas do Brasil. Sim, galera, os impactos ambientais relacionados aos biomas brasileiros geralmente estão ligados principalmente à produção agrícola. Desmatamento, queimada, assoreamento de rios, desmatamento de vegetação ciliar, ou mesmo a gente pode citar processos de erosão de solos, mas os problemas ambientais urbanos estão ligados à cultura urbana. A cultura urbana de quê, galera? A cultura urbana do consumo de produtos industrializados, consumo de combustíveis e mesmo devastação de ambientes florestados, ambientes naturais, em pontos de concentração urbana, como eu citei anteriormente, o caso do Parque do Cocó aqui em Fortaleza. Mas vamos lá para esses problemas ambientais urbanos. Por favor, professor, tela cheia para a galera. Um dos problemas mais graves de meio ambiente urbano aqui no Brasil são as poluições de rios urbanos. Segundo um geógrafo brasileiro chamado Luciani, que inclusive é um exímio geógrafo, o Luciani diz que de cada 10 rios brasileiros, galera, de cada 10 rios urbanos, tá? Rios urbanos são rios que passam dentro das cidades. De cada 10 rios brasileiros, 9 rios estão devidamente poluídos. Galera, isso é completamente alarmante. Aqui em Fortaleza mesmo, nós temos vários rios urbanos. A gente tem o Rio Pajeú, o Riacho Pajeú, que infelizmente está totalmente antropizado. Inclusive o próprio Riacho Pajeú ele é canalizado de tal forma que o rio praticamente não pode ser visto em sua superfície, porque ele passa por baixo das galerias que foram construídas, né, para deixar o rio submerso à superfície. Nós temos o rio Maranguapinho, que é um rio extremamente poluído e periferizado. Mas há outros exemplos clássicos de rios urbanos no Brasil que são bastante poluídos. Por exemplo, o Rio Tietê, que é o rio mais emblemático brasileiro quando o assunto é poluição de rios urbanos.
Outro rio que infelizmente também é poluído, mas é um rio belíssimo, que sendo limpo proporcionaria um bem-estar social para a população de Recife. E seria um bem-estar incrível, que é o rio Capibaribe, pessoal. Imagine o rio Capibaribe na capital Recife, um rio completamente limpo de impurezas, né? Tanto de impurezas sólidas, né? Inorgânicas, quanto impurezas sólidas orgânicas, né? O chamado esgoto doméstico. Então, a política de preservação e de limpeza de rios urbanos, infelizmente, pessoal, não é vista com maiores cuidados por parte dos nossos prefeitos e secretários municipais de meio ambiente. Mas voltando, quais são os principais fatores que explicam esse processo de poluição de rios urbanos? Primeiro fator é um fator meramente, galera, atenção que eu vou falar, é um fator meramente social. Os rios brasileiros urbanos geralmente sofrem com um processo, por favor, por um processo que nós chamamos, pessoal, de periferização. Não sei o que é periferização. Periferização nada mais é, galera, do que o processo de ocupação desordenada e desmatamento de margens de rios, a fim de utilizar essas áreas para moradia. Ou seja, é a velha comunidade carente que instala-se nas beiradas de um rio. O nome desse processo é periferização. É um impacto ambiental, professor? É óbvio que é um impacto ambiental. Antes daquela vegetação, antes daquela comunidade carente estar inserida na margem daquele rio, havia vegetação. E galera, o grande problema da periferização não é apenas o impacto ambiental de desmatamento do rio, não é apenas um impacto paisagístico de você observar uma região, de você observar um rio urbano onde antes existia uma vegetação frondosa, ciliar em suas margens, agora você observa uma comunidade carente. Um dos grandes problemas, e um dos maiores problemas, na verdade, do processo de periferização, sabe o que é, galera? Atenção, periferização é sinônimo de esgoto não saneado. Esgoto não saneado. Galera, vamos lá. Se o esgoto não é saneado, ele é depositado aonde? Nos rios. Os rios acabam sendo, pessoal, depósitos que levam esse esgoto de um local para o outro. Onde nós temos comunidades carentes periferizando margens de rios, nós não temos saneamento básico. Infelizmente, essas comunidades carentes vão despejar seus dejetos, seus resíduos, em rios urbanos, que infelizmente, anterior a esse processo, eram áreas de balneário. Por exemplo, aqui a gente tem um rio em Fortaleza, que eu já citei o nome, chamado de Rio Maranguapinho. Rio Maranguapinho, os antigos dizem que na região do Antônio Bezerra, que é um bairro daqui de Fortaleza, antigamente na década de 60, década de 50, esse bairro era chamado de Barro Vermelho, e era uma área de balneário, as pessoas iam tomar banho no Rio Maranguapinho. Então imagine você que hoje é um rio completamente poluído, completamente periferizado, inviável a utilização para balneário e inviável a utilização de água para consumo humano. Dado o quê? Dado o processo de vulnerabilização social que uma população passa, utilizando como solo urbano de moradia abaixo de rio. Então, o primeiro processo que explica o processo de poluição dos rios é um processo de vulnerabilização e degradação social de uma classe proletária que não pode pagar por um solo urbano mais caro e especulado e, infelizmente, acaba subutilizando e devastando áreas de preservação ambiental em ambientes de rios, em ambientes de lagos e lagoas, em ambientes de lagoas no território nacional. Então, problema seríssimo. Aqui na imagem, pessoal, por favor, imagem tela cheia para a galera, a gente tem aqui a imagem, né, do Rio Maranguapinho, que eu acabei de citar para vocês. Observe, pessoal, que são edificações que são construídas literalmente na margem do rio, né? A vegetação ciliar aí esquece, não existe. Isso aí que você está vendo na foto, por exemplo, são capinzais, né? E
esses capinzais são vegetações superficiais, as raízes não são profundas, a vegetação de mata ciliar é vegetação arbustiva, de médio porte, raízes que seguram o solo na margem do rio, e a gente observa um processo de antropização completa, né, desse rio que nós estamos vendo no slide, que serve de exemplo para praticamente todos os rios urbanos do Brasil, que não possuem margens de rios preservadas. E um outro impacto ambiental que eu acabei de falar para vocês, que aliás que eu iniciei falando para vocês, que é a ocupação desordenada das regiões litorâneas nas grandes cidades brasileiras. Pessoal, nossa cidade de Fortaleza, ela sofre com isso demais. Nossa cidade de Fortaleza sofre muito com isso. Para você ter uma ideia, nós temos um litoral que é um litoral bastante expressivo, um litoral que inicia ali na Barra do Ceará, né? Barra do Ceará, a partir da ponte do Rio Ceará, divisa do nosso município de Fortaleza com Caucaia. E nós vamos até a última praia, né? A última praia aqui da nossa capital cearense, né? A última praia seria a Praia da Precabura, né? A Praia da Precabura, onde a galera chama ali Lagoa Redonda e tal, Praia da Confego. Pronto, o último litoral de Fortaleza. Pessoal, de uma ponta a outra, o nosso litoral é completamente urbanizado. Completamente urbanizado. Não há áreas no litoral de Fortaleza onde nós temos áreas livres de urbanização, de ocupação humana. De ocupação humana urbana, né, galera? Ou seja, litoral completamente antropizado. Aqui em Fortaleza especificamente, como em outras capitais litorâneas do Brasil, nós temos um processo que preocupa, que é a verticalização dessas edificações. Galera, toda cidade litorânea, ela tem um gabarito. Ela tem um gabarito de verticalização de prédios de orla marítima, do qual deve ser respeitado. Esse gabarito determina que essas edificações elas não podem ter mais de 6 andares. Então são prédios de pequeno porte, né? São prédios de pequeno porte. Por quê? Porque, galera, vejamos, por favor, um apagador. Galera, vou improvisar o apagador. Olha aqui o naipe do apagador, mas é ao vivo, é assim mesmo. É assim mesmo. O professor Alan, ele ensopou o apagador. Aliás, o professor Alan não, né? O professor Alan, ele foi vítima da história, foi o nosso saudoso produtor, o nosso saudoso produtor, diretor técnico, programador. Ele é o cara aqui da coisa, o professor Tacílio, ele simplesmente ensopou o nosso apagador. Mas olha só, o que acontece? A gente tem um litoral, né? A gente tem um litoral. E aqui em Fortaleza nós temos um problema sério quanto a isso. Oceano. Qual é o problema, professor? Isso aqui, ó. A verticalização de construções que estão na orla marítima de Fortaleza. Não acontece só em Fortaleza, repito, acontece em outras cidades litorâneas do Brasil. Por que essa verticalização, quando não respeita o gabarito da determinada cidade, prejudica o meio ambiente? Porque, galera, todo mundo sabe que os oceanos são regiões de geração de ventos. As brisas marítimas, elas, no período de dia, circulam no sentido oceano-continente. O que acontece? Esses prédios, quando diz respeito ao gabarito municipal, eles acabam canalizando o vento para pontos específicos da cidade. Por exemplo, a gente tem barra aqui em Fortaleza, que às 2 horas da tarde, né, marca 40 graus Celsius, devido à ausência de circulação de vento. Provoca uma sensação de bafagem muito forte. Mas nós temos bairros que, por conta dessa canalização de ventos proporcionada por esses prédios em orla marítima, nessa mesma hora, neste mesmo momento, numa mesma latitude, nós temos bairros que marcam 32, 33 graus. Uma diferença térmica absurda, uma diferença de temperatura absurda de 8, 6 graus. Dado o quê? Dado a circulação de ventos, que infelizmente é irregular em Fortaleza, devido a essa verticalização de prédios na orla marítima. Então, é sim um problema ambiental muito grave, essa verticalização de orla marítima, né, de edificações em orla marítima. E Fortaleza, a galera sofre com isso. Ora, aqui mesmo, na nossa beira-mar, para quem não conhece Fortaleza, mas a gente convida que você venha visitar, é uma bela capital, apesar da violência urbana aqui ser bastante preocupante, nós somos a capital mais violenta do Brasil, mas não deixa de ser uma bela capital, pessoal, vocês podem vir visitar sem problema, certo? É só você não andar em certas áreas aqui de Fortaleza, mas
se informando, dá sim para visitar a nossa capital, mas eu já contei prédios na Avenida Beira-Mar que possuem 22 andares, né? Então isso é uma completa aberração, é um completo desrespeito à legislação ambiental municipal e infelizmente várias capitais municipais sofrem com isso. Aqui a gente tem slide cheio para a galera, professor, um exemplo clássico, pessoal, de ocupação indevida de litoral, a Praia do Futuro. Observe, pessoal, que praticamente não há faixa de quebração de onda, como você pode ver, a chamada zona de Bering, né? Essa faixa de quebração de onda é o que a gente chama de areia fofa, né, da praia, onde a gente tem o fluxo da maré alta, o fluxo da maré baixa, e uma praia que está completamente antropizada, de forma ocupada de forma ilegal. Por várias vezes a Prefeitura de Fortaleza já tentou reaver o território da Praia do Futuro, mas os barraqueiros têm uma força política muito grande e fica esse entrave Prefeitura de Fortaleza e barraqueiros da Praia do Futuro. Professor, isso acontece só em Fortaleza, professor? É pro Enem? Não, galera, isso acontece no Brasil todo. No Rio de Janeiro, nós temos a figura dos quiosques, né? E da urbanização dos calçadões. Essa especulação de solos de ambientes marinhos é muito forte em todas as cidades que possuem litorais. Outro exemplo... Olha aí, professor, por favor, slide cheio para a galera. Outro exemplo, Icapuí. Professor, que praia é essa, professor? Eu que moro aqui no sul, sudeste do Brasil, estou vendo essa foto. Que paraíso é esse? Professor, esse paraíso aí que você está vendo é Icapuí. Icapuí tem pontos de preservação, mas como você pode ver na foto, já também tem pontos de especulação imobiliária de região de falésias, né, de paleofalésias, que são falésias que são... formas de relevo, são biomas que são protegidos por lei. Então, galera, infelizmente, é um processo que, devido ser especulatório e produtor, né, de capitais, né, porque a especulação imobiliária produz riqueza, fatalmente não há regras e nem há freios aqui no Brasil para tais processos de desertificação e de degradação do meio ambiente. Aliás, de degradação do meio ambiente, perdão. Outro problema muito sério das zonas urbanas é o lixo. Galera, aí o lixo, o Enem pega pesado com o lixo. Prestem muita atenção, já caiu diversas questões. Eu contei pelo menos umas 4 questões sobre lixo urbano no Enem, de 2000 para cá. Aliás, desculpa, de 2010 para cá. Umas 4 questões. O lixo urbano, pessoal, é abordado pelo Enem na perspectiva de tratamento desse lixo. Que toda cidade produz lixo, produz com certeza. Segundo o próprio prefeito Roberto Cláudio, prefeito aqui da capital do estado do Ceará, Fortaleza produz por dia, né, 250 mil toneladas de lixo. Nossa, professor, é lixo pra caramba. Eu sei. O lixo de Fortaleza, no caso, não fica em Fortaleza. Vai para aterro sanitário no município vizinho ao nosso, chamado Caucaia. Mas qual é a temática do lixo no Enem? O aterro sanitário. Pessoal, o aterro sanitário o aterro sanitário nada mais é do que uma área onde nós depositamos o lixo que é produzido por domicílios, por indústrias, por pontos comerciais e até hospitais, porque o lixo biológico, vocês sabem muito bem que deve ter um tratamento específico e diferente do lixo domiciliar e também de algumas categorias de lixo industrial que nós temos aqui no Brasil. Isso é força de lei. Mas vamos lá. O aterro sanitário, pessoal, o grande questionamento do Enem, geralmente, é o preparo que esse aterro sanitário tem para receber esse lixo. A maioria dos aterros sanitários do Brasil, a porcentagem eu não me lembro ao certo, mas a maioria desses aterros sanitários no Brasil, infelizmente, não são preparados tecnicamente de forma adequada para receber esse lixo. O aterro sanitário, por exemplo, ele deve ter toda a sua superfície impermeabilizada, ou seja, ele deve ter toda a sua superfície impermeabilizada a fim de receber as montanhas de lixo, e essa montanha de lixo, com o processo de decomposição do lixo orgânico, essa montanha de lixo não despejar o chamado chorume, né, no lençol freático e no solo. Então, para que isso não aconteça, essa superfície tem que ser impermeabilizada. E segundo
as agências de meio ambiente e o próprio IBAMA, a maioria dos aterros sanitários não tem tal preparação de impermeabilização de solo. O correto é impermeabilizar essa superfície de aterro sanitário e canalizar, galera, esse chorume para que ele seja reutilizado em usina de compostagem e produção de gás metano. Outro questionamento que o Enem pode fazer sobre o lixo urbano é o destino final do lixo. Por exemplo, já me perguntaram, professor, e por que não queima o lixo? Bom, galera, queimar o lixo, você está produzindo um segundo resíduo. O lixo em si já é um resíduo, mas quando você queima um lixo, você produz outro resíduo a partir de um resíduo pré-existente. Então, quando você queima o lixo, você vai produzir o quê, galera? Poluição atmosférica. Você vai produzir poluição atmosférica. Professor, e aí, o que fazer com o lixo? Galera, já chegaram a me dizer, professor, enterra o lixo? Enterrar o lixo, pessoal, é jogar o problema para debaixo do tapete. Por exemplo, aqui em Fortaleza, nós tínhamos um aterro chamado Aterro de Anguruçu, onde o lixo era enterrado. E até hoje o lixo está lá sobre este aterro, está lá submerso, enterrado sobre o aterro. Por quê, galera? Porque a gente está falando de plástico, de vidros, a gente está falando de materiais que não entram num processo de decomposição facilmente. Então, são processos muito longos de decomposição desses resíduos. Por isso que o aterramento desse lixo não é uma prática aconselhável. Pois não, professor? Desculpa interromper, né? Uma forma de você tratar o seu lixo, né? Olha aí. Eu faço isso na minha casa, né? Olha aí o exemplo, professor Tarcísio. Pego casca, pelo menos o lixo orgânico, né? Casca de banana, de fruta, essas coisas. A gente coloca numa composteira. Composteira. Né? São 3 baldezinhos de 20 litros. Show de bola, composteira. Com minhocas, as minhocas vão lá e comem a matéria orgânica e perfeito. Vira adubo para as plantas, né? Show de bola. Todo dia eu pego. Mas só produz metano, professor, a partir disso aí? Não. Não. Só... Que sai, né? Porque ele é coletado num balde que fica na parte inferior. Eu pego e rego as plantas, porque o chorume advindo de frutas, de verduras, essas coisas, ela é rica em nitrogênio, que é adubo. Perfeitamente, galera. Aí o exemplo, palpável e o exemplo extremamente enriquecedor do professor Otacílio para com vocês. O problema do chorume, dos aterros sanitários, é que esses chorumes, eles não são ricos, né, em nitrogênio, porque são chorumes que não são oriundos apenas de decomposição de matéria orgânica, como cascas de frutas, mas chorumes decorrentes a pedaços de carne em estado de putrefação, ou mesmo resto de comida. Então vai produzir um chorume que, infelizmente, não é um chorume saudável, nem ao solo, nem ao lençol freático. Lençol freático que, quando recebe água de chorume, o pessoal fica completamente inviável para a utilização. E aí, professor, o que você aconselha? O que os municípios devem fazer para resolver o problema do lixo? Galera, são os 3 R's, né? Os 3 R's. Quais são os 3 R's? Reciclar. Qual é o outro? Reutilizar. E qual é o outro? Vamos lá? Né? 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Galera, reduzir, reutilizar e reciclar é a forma mais palpável que os municípios encontram para resolver o problema do lixo, já que o lixo cada vez mais ocupa maiores espaços de aterramento sanitário e tais aterros sanitários não estão preparados para receber chorume em superfície e canalizar esse chorume a fim de aproveitar esse resíduo de forma ecologicamente e economicamente viável. É o caso, por exemplo, do nosso aterro aqui de Caucaia. Nosso aterro de Caucaia não tem preparo técnico para receber chorume em lençol, para receber chorume em superfície, a partir de infiltração de chorume, né, por solos porosos. E, infelizmente, nós temos sim aqui no estado do Ceará um aterro sanitário que proporciona maior degradação ambiental para aquela região que está ao entorno do lixão de Caucaia. Outro problema bastante expressivo, né, é as ilhas de calor. Problema urbano bastante expressivo. Professor, o que é uma ilha de calor? Vamos lá, galera. Uma ilha de calor nada mais é, por favor, tá aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para vocês. O que é uma ilha de calor, professor?
Uma ilha a gente remete a isolamento, né? Uma ilha remete a isolamento geográfico. Professor, eu queria comprar uma ilha deserta para mim poder passar o dia na praia curtindo. Mas ia ficar só tu, a não ser que tu chamasse uma galera, porque é uma ilha, é isolado. Ilha de calor. Ilha de calor, o que seria isso? Galera, nas cidades, em alguns pontos, nós encontramos, vamos lá, características. Vamos lá. Concretização de superfície. Concretização e asfaltamento de superfície. Asfaltamento superficial. Isso aqui tem um nome, professor? Tem. Superficial. Isso tem um nome? Qual é o nome? O nome disso aqui é impermeabilização de solos. Impermeabilização de solos. E outra característica interessante que a gente tem, nós temos processo de adensamento. Adensamentos. Como assim, professor? Adensamento de que? Adensamentos é ajuntamentos, né? Quais são os adensamentos que a gente tem? Pessoas, veículos, edificações. Galera, essas características aqui que eu acabei de colocar, impermeabilização de solo, mais os adensamentos de pessoas, veículos e edificações, são processos que dão todas as condições para o surgimento de ilhas de calor. O que seria uma ilha de calor? Vamos lá, slide show aí para a galera, para me explicar. Não vou precisar desenhar, já tem slide. A ilha de calor, pessoal, nada mais é do que um fenômeno climático que ocorre em grande quantidade e comumente nas cidades, onde o elevado grau dessa urbanização, e como é que a gente consegue ver esse elevado grau de urbanização? Vamos lá, a partir da impermeabilização dos solos e dos adensamentos de pessoas, veículos e de edificações, provocam, pessoal, a elevação das médias de temperatura. Ou seja, nós temos pontos específicos na cidade de maior concentração de calor. Essa concentração de calor, pessoal, ela é facilmente percebida onde nós temos a concentração de prédios que verticalizam, né, a corrente de vento de um determinado ponto na cidade. Por exemplo, a gente tem uma ilha de calor aqui em Fortaleza. Para quem mora aqui em Fortaleza sabe que a Avenida Floriano Peixoto, ela é um ponto, ela é uma ilha de calor em Fortaleza, no meio do centro da cidade. Então, todas as grandes cidades brasileiras que têm essas características possuem esses picos de temperatura em pontos específicos da sua malha urbana. E isso é o quê? Isso é uma ilha de calor. De repente, você está andando e sente um processo de bafagem abrupto. Não tenha dúvida que aquilo é uma ilha de calor que está desenvolvendo-se ou que já se desenvolveu sobre aquele determinado ponto urbano. E a ilha de calor, pessoal, ela remete ao quê? A urbanização e adensamento de pessoas, estruturas urbanas e veículos, ok? Então, slide show para a galera, para a gente entender melhor o que seria uma ilha de calor, basta a gente ter como exemplo nacional a capital São Paulo, a capital mais verticalizada do Brasil, de maior concentração de pessoas, de maior concentração de veículos e de maior impermeabilização de solos. Resultado, capital São Paulo possui vários pontos de ilhas de calor em seu território municipal. Daí o paulista, muitas vezes, sentir na pele, né, em pleno outono ou mesmo primavera, ondas de calor na cidade, devido à concentração, adensamentos urbanos nos pontos, né, específicos do município de São Paulo. Ok, galera? Eu espero ter ajudado vocês nessa aula de impactos ambientais aqui no Brasil. Esses são os principais impactos do meio ambiente que nós encontramos nas provas do Enem. Eu gostaria muito que vocês tivessem uma atenção especial a 4 impactos ambientais aqui citados. Os impactos ambientais que se relacionam à expansão das fronteiras agrícolas, como desmatamento,
erosão de solos, ok? Poluição de rios, assoreamento de rios, impactos ambientais que estão diretamente relacionados à expansão do agronegócio. E, por favor, deem uma atenção especial a esses impactos ambientais, ok? Segundo impacto ambiental que eu queria que vocês tivessem bastante atenção, há um impacto ambiental relacionado ao lixo, produção de lixo nas cidades. É muito comum a gente ter discussões no Enem, quando esse assunto é abordado e corriqueiramente abordado, a gente ter uma atenção especial sobre a política de resíduos, né, nas cidades brasileiras. Terceiro impacto ambiental que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, pessoal, o desmatamento de morros, ok? Já corriqueiramente, o Enem cobra, pessoal, desmatamento de morros e de encostas, dando exemplo, por exemplo, dando exemplos de processos erosivos que acontecem em cima desses morros e de desmoronamentos de encosta a partir de um processo de devastação que acontece da parte de cima para a parte da parte de cima para a encosta ou fronte inferior desses morros. Então, dê uma atenção especial também ao processo de desertificação, ao processo de devastação de morros e desmoronamento de encostas aqui no Brasil. E o quarto processo de devastação que eu queria que vocês prestassem muita atenção é a poluição dos rios urbanos, que é abordado no Enem, não de forma tão intensiva quanto devastação de morros e de encostas e o uso, aliás, a política inadequada de resíduos, mas porventura é cobrado no Enem sim a devastação, aliás, o processo de poluição de rios urbanos no Brasil. Beleza, galera? Essa ajuda que a gente tem para dar para vocês hoje. A gente agradece você por estar até agora, 12h30, a hora do almoço, de um sábado, acompanhando essa aula de impactos ambientais no Brasil. A gente torce por você, continua no foco, força, foco e fé, vai dar certo, o Enem está chegando, a sua aprovação está chegando e o Mais Enem, né? O Enem BR, desculpa, Enem BR, mais Enem não, pessoal, esquece do Mais Enem, Enem BR, certo? No Enem BR aqui, ó, no Enem BR, não é Mais Enem, certo? No Enem BR, o Enem BR é que estão os caras, tá? No Enem BR é que agradece vocês por estar esse sábado aqui com a gente, beleza, galera? Falou, tchau, tchau.